Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sejam todos abraçados fraternalmente nesse momento de muita alegria, porque é o momento de pararmos nesse corre-corre da vida e pensarmos no Cristo, sentirmos o Cristo, para que Ele fique em nossos lares, em nossos corações. Não esqueçamos o recipiente com água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Mês abençoado, como sabemos, abril, o mês em que comemoramos a codificação espírita. Então vamos dar início com a nossa leitura preparatória. O livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier, psicografando. É a mensagem 12. Pensaste nisto, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. É a segunda carta de Pedro, está no capítulo 1, versículo 14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se esse representasse o papel de verdugo implacável, separando da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam seu corpo. Que fazem de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? Sabes que esses poderes se foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Uma reflexão muito importante nessa era de tanta valorização do corpo físico, mas uma valorização distorcida. Se pretende a perfeição do corpo físico, esquecendo-se do envelhecimento normal e natural, esquecendo-se, sobretudo, de buscar a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde do corpo, porque nele o espírito está encarnado exatamente para progredir, para evoluir. E ele deve estar, portanto, a serviço do bem. Bem, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os guias espirituais venham a ter conosco. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo,
Abençoa-nos e estende-nos vossas mãos compassivas sobre nós, ajudando-nos a entender, a identificar os caminhos mais retos que possam nos levar à integração com os vossos propósitos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos retomando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir do Sermão da Montanha. Já vimos a primeira bem-aventurança, que nos trouxe reflexões sobre os pobres de espíritos, que eles terão o reino de Deus, o reino dos céus, né? Quando Jesus se referiu que o pobre dos espíritos são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Na segunda bem-aventurança, Jesus então nos diz: bem-aventurados os aflitos, ou seja, os que choram, porque eles serão consolados. É a segunda bem-aventurança. As compensações que Jesus apresenta, prometendo aos aflitos que eles serão consolados, é uma bem-aventurança que só pode acontecer em uma vida futura. Sem a certeza da vida futura, já fica difícil nós admitirmos que devemos chorar para recebermos uma recompensa de Deus. Mesmo a gente acreditando nessa vida futura, a gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente está na dificuldade, na dor, no sofrimento. Mas como vamos então compreender essa utilidade, né? Há aqueles que dizem, não, é para que a gente tenha um maior mérito perante Deus. Mas há uns que sofrem mais do que outros. Tem uns que sofrem na área da saúde, outros na área financeira, outros na área familiar, mas há aqueles que em todos os setores ele vivencia muita dificuldade, muita aflição. Desde que se admita a existência de Deus, não se pode concebê-lo sem as perfeições infinitas. Deus deve ser todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Certo? Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho e nem parcialidade. As dificuldades, portanto, têm suas causas, têm suas razões, porque Deus é justo. E essa causa da aflição, sofrimento, deve ser justa também. As dificuldades da vida se apresentam sob dois tipos, duas espécies, ou seja, tem duas fontes bem diferentes. Umas têm causa na presente encarnação e outras fora da vida atual. Nós temos que reconhecer que muitos males que nós sofremos, muitos males terrenos, eles decorrem do caráter e da conduta nossa. A conduta, o caráter que nós temos. Muitos são vítimas de quê? Da sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição, certo? Agem de uma forma inconsequente, orgulhosamente, extremamente ambicioso, ganancioso, e depois vem os males, vem as dificuldades. Outros são arruinados pela sua falta de ordem, de organização, de perseverança, pela má conduta e por não terem colocado limite em seus desejos. Males e enfermidades que ocorrem exatamente pela nossa intemperança e os nossos excessos cometidos de todos os gêneros. Nós adoecemos, por exemplo, de problemas respiratórios porque fumamos, mesmo sabendo que estamos nos envenenando, caminhando para problemas
problemas respiratórios seríssimos, como enfisema pulmonar, como câncer. O desregramento, né, na alimentação, gerando problemas hepáticos seríssimos, assim como o alcoolismo. Tantos e tantos desregramentos que resultam nas enfermidades e em muitos males. Relacionamentos infelizes porque foram construídos em cima de quê? Em cima dos interesses materiais, em cima da vaidade, e não no sentimento, e não nos valores que cada ser possui e que podem assim entrar em sintonia para um relacionamento feliz. No entanto, há aquelas aflições que não têm uma razão presente. A gente analisa e não encontra uma causa atual. Uma perda de um ente querido, um arrimo de família, acidentes imprevisíveis que não puderam ser evitados, reveses financeiros, apesar da pessoa agir com prudência, ter todo um cuidado, acontece um imprevisto, algo que gera toda uma instabilidade financeira. Assim como nós nos defrontamos com muitas aflições diante dos flagelos naturais, temos visto isso muito em nosso país e em outras partes também, flagelos, né, decorrentes de muita chuva, enchente, pessoas desabrigadas perdendo tudo, adoecendo. E se existe alguma causa de imprudência, né, por construção indevida em algumas regiões inapropriadas, né, mas há também todo um contexto em que as pessoas são atingidas, entrando assim em dor, sofrimento, aflição, perdem tudo. Inclusive entes queridos que desencarnam, e muitos jovens, até crianças, né? As enfermidades com as quais crianças nascem e que você não encontra uma explicação para dizer esta foi a causa. Então, por que isso acontece, né? Essas aflições, todo esse sofrimento. Se todo efeito tem uma causa, e essas aflições não têm uma causa presente, está com certeza em existências precedentes. É assim que o homem suporta o mal, o sofrimento que ocasionou outrora a seu semelhante. Aquilo que ele ocasionou, a dor que ele provocou, essa situação volta para ele como forma de corrigenda. Porque primeiro a gente reconhece o erro, depois a gente vai se redimir, vai expiar, vai corrigir o mal que fez. Então, tudo aquilo que nós realizamos, o orgulho, a vaidade, que nos leva a humilhar o nosso semelhante, que nos leva a prejudicar o nosso semelhante, essa situação volta. Porque é necessário corrigir, é necessário espiar, é necessário trabalhar em cima dessa situação. Porque a cada um, segundo suas obras, já nos ensina Jesus. E nada fica impune. O livre-arbítrio, no livre-arbítrio, nós podemos agir livremente. Mas devemos ter consciência que as consequências virão e vão nos atingir. O bem, o amor, retorna em forma de bênçãos. Já o sofrimento que nós ocasionamos também volta através do sofrimento.
As pessoas muitas vezes são egoístas, orgulhosas, avarentas, fazem mau uso da sua fortuna e às vezes renascem em uma situação de privação, de penúria. As dificuldades, as vicissitudes, portanto, são explicadas através da pluralidade das existências e pela destinação da Terra de ser um mundo de provas e de expiações. Agora, há também um sofrimento que a gente percebe, que a gente vê em outras pessoas, que as pessoas suportam e que é um indício, a gente acha que é um indício de uma falta determinada, mas nem sempre, porque há aqueles espíritos que escolheram uma determinada situação, uma determinada prova. Por que isso? Para apressar a sua depuração, seu adiantamento, para adquirir um certo grau de adiantamento. Eles querem avançar e, por isso, eles solicitam este tipo de experiência difícil. Então, a gente nunca pode generalizar. A gente vê, por exemplo, uma criança com cegueira. Aí olha e diz, esse errou muito no passado. O que deve ter feito? E isso é um equívoco. A gente não pode analisar a situação apenas através de uma encarnação, da presente encarnação, porque ali poderá estar o espírito que solicitou aquela experiência. Eu recordo muito em uma reunião fechada, de amparo aos espíritos necessitados, um espírito que chegou muito revoltado, extremamente debilitado. Tinha sido uma jovem que não teve família, viveu sempre pelas ruas, recebia restos de comida de porta em porta, ainda era perturbada pelas crianças, pelos jovens, porque ela tinha umas manchas nas feridas da pele, toda manchada, chamava ela de jaguatirica, e ela desencarnou e chegou à casa espírita, sendo acolhida, socorrida. E tempos depois, chega aquele espírito jovial, feminino, de luz, muito bem, e ela se apresenta como sendo jaguatirica. A princípio, o dirigente estranhou, como? Aí ela relata a sua situação. Para adiantar a sua evolução, ela pediu aquela experiência de reencarnar naquela situação. Lógico que ela se revoltou, isso retardou um pouco a superação dela no mundo espiritual, aquela dificuldade na superação do período de perturbação, mas ao ser amparada, ao tomar consciência, a sua luz volta. E ela está voltando àquela casa, àquela reunião para agradecer e deixar o ensinamento. Então, é como a espiritualidade nos ensina. As aflições, os que choram, nem sempre decorre esse sofrimento de situações provacionais. Às vezes a pessoa solicitou aquele tipo de prova. E quando Jesus diz eles serão consolados, significa que todo aquele que está em aflição, em sofrimento, chorando e que aproveita essa experiência para se redimir das suas faltas, para desenvolver a sua fé, o que não é fácil, mas é possível e ocorre, eles serão consolados, porque passaram por esse processo de purificação, de depuração moral e espiritual. Então, meus amigos, essa é a bem-aventurança de hoje. Fiquemos com as nossas reflexões.
Vamos fazer agora as nossas vibrações, emitir pensamentos de fé, de esperança, de amor, de saúde. E roguemos a Deus, nosso Pai. Senhor Deus, nosso Pai Criador, aqui rogamos, Senhor, pelo entendimento, pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os nossos governantes em todas as esferas de governabilidade. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, pela cura, pela recuperação de todos aqueles que estão enfermos, muitas vezes num leito de hospital, sem previsão de cura na presente encarnação. Pela concórdia, pelo perdão junto daqueles que não sintonizam conosco. Pela sustentação das nossas famílias, para que o Evangelho do Cristo leve harmonia aos lares. Façamos agora silêncio para vibrarmos, apresentar nossas rogativas específicas. Nosso Pai, que estás em toda parte, glorificado e santificado seja vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que aqui possamos estar no próximo domingo. Até breve.